Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Monique, sou farmacêutica aqui da equipe técnico-científica da Farmes e hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre sono, qualidade de vida e nutracêuticos que podem melhorar o sono, né? E para isso eu vou convidar uma grande amiga e uma parceira nossa, a doutora Alessandra. Vou chamar ela aqui. Vamos ver se ela tá online. Chamei aqui. Vamos esperar. Oiê! Oi, amor, tá boa? Calma aí, deixa eu colocar um filtro para ficar mais decente. Ah, Essa hora da noite a gente já tá uó. essas horas, né? Não imagina. Joia? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Ai, que Comecei bom. nossa livezinha, esperando o pessoal entrar. A Alessandra, gente, doutora Alessandra, ela é especialista aí, fala muito sobre pós-Covid, saúde integrativa, e a gente chamou ela justamente por isso, né? Porque o sono é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, ele está ligado a várias ocorrências no nosso dia a dia, né? Às vezes, performance cognitiva, concentração. Então, assim, ele é saúde integrativa purinho. Com certeza. Que a doutora Alessandra para falar com a gente sobre. Pode se apresentar, Lê, fica à vontade. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, Monique, né? E o pessoal da Farmes, muito obrigada por esse convite. Farmes aí, uma grande farmácia, uma grande parceira de verdade, né? Como a Monique falou, eu sou médica, eu realmente trabalho com essa visão, né, integrada do paciente. Acho que isso faz toda a diferença nos resultados com os próprios pacientes, na melhora ali, né, na melhora verdadeira daquele paciente, não somente tratando sintomas, mas também procurando sempre a causa daquele problema. Como a Monique mesmo falou, né, eu tenho aí essa atuação bem forte, bem grande nessa questão do tratamento da síndrome pós-COVID, tá? Eu chamo de pós-COVID, né, porque às vezes o nome é polêmico, então eu chamo de pós-COVID. Realmente tenho aí uma pegada bem forte nisso. Trabalho com saúde da mulher de maneira geral, tentantes, gestantes, SOP, endometriose, enfim. Ver o paciente como um todo, verdadeiramente. Estou muito feliz por esse convite. Muito obrigada mesmo. Prazer ter você aqui com a gente. A gente vai conversar um pouquinho, como eu falei, sobre saúde do sono, sobre nutracêutico que pode melhorar a noite do sono, né? E aí, eu faço parte da equipe técnico-científica, estou aqui direto conversando com a Lê, a gente conversa muito, traz algumas atualizações, né, de toda essa parte científica, o desenvolvimento de novos produtos para os nossos clientes. Então, a gente está sempre aí tentando juntar inovação e ciência para levar saúde e qualidade no estilo de vida. E aí, já para introduzir aqui, vamos falar um pouco sobre a importância do sono, né? Ale, você que vê aí na sua prática clínica com seus pacientes, quais que são os sinais de alerta que você identifica no paciente, que você identifica como um distúrbio do sono, que a pessoa está tendo alguns problemas de saúde por conta de uma noite mal dormida? Né? Então vamos lá. Como a Monique falou um pouquinho, né, no início, a gente tem essa questão, o porquê que o sono é tão importante, né? A gente sabe que o sono, ele contribui para muitas coisas dentro do nosso corpo, não somente para o dormir e descansar, né? A gente sabe que quando a gente respeita ali o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Que é ali mostrando pra gente que nós
fomos feitos para funcionar durante o dia e dormir durante a noite. Então, ter uma noite de sono de qualidade influencia muito em questões hormonais, tá? Até mesmo com questões de produção de hormônios sexuais, hormônios da tireoide, o cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar ali de manhã disposto, né? Com energia e disposição. Um sono de qualidade auxilia muito sobre a inflamação, na questão da obesidade também, que não deixa de ser uma doença inflamatória, mas essa questão do sono também auxilia muito. Então, assim, quando a gente pega um paciente, e não somente só com essa questão do cansaço, né, e da fadiga, é claro que quando chega um paciente fadigado, um paciente cansado, é muito importante a gente saber, né, como é que tá a noite de sono desse paciente. Mas também quando chega um paciente com obesidade, eu também preciso ver como é que tá esse sono. Paciente ali que nos exames de sangue a gente tem marcadores inflamatórios aumentados. Eu preciso avaliar como é que está esse sono. Pacientes com doenças autoimunes, com distúrbios hormonais. Então, assim, paciente, eu acho assim, né? O paciente, quando ele chega com uma clínica, pelo menos para mim, nessa minha visão integrada do paciente, por isso que eu falo que a minha consulta não é uma consulta de 10 minutos, é uma consulta ali que demora pelo menos 1h30. Então, a gente tem que avaliar esse todo no paciente, porque faz muita diferença, né? Então, assim, o sono, ele acaba influenciando em tudo, né? Porque ele tem um poder muito grande sobre todas essas funções que a gente falou aqui um pouquinho. Com certeza. E assim, também pensando na importância do sono, né? Por exemplo, a gente tá o tempo todo sujeito a estresse no dia a dia, né? Radicais livres, excesso de inflamação e o cortisol lá em cima o tempo todo, né? Por conta do estresse. E aí o único momento que a gente está mais relaxado, que o cortisol está mais baixo, a melatonina tá mais alta, né? Ou deveria estar, no sono. É esse momento que ocorre aquele reset mesmo do cérebro, de tudo que você viveu durante o dia. E ele é uma fase muito importante, né? E integra todas essas facetas aí da saúde que a gente tem que tomar cuidado com cada parte, né? E aí, por exemplo, você tem costume de trabalhar com ativos naturais aí para melhorar, às vezes, o ciclo circadiano desse paciente, às vezes modular esse cortisol? O que que você tem utilizado? O que que você acha que é válido, que vê resultado com seus pacientes? Então, essa parte que você falou do cortisol, e às vezes é importante, né? Porque eu acabei de falar, o cortisol é o hormônio que faz a gente acordar feliz, disposto, com energia. Aí você foi e falou, muitas pessoas com cortisol lá em cima. E tem gente que acha excelente estar com o cortisol lá no alto, né? Só que não, gente, o cortisol, por ele ser esse hormônio, lembra que eu falei, a gente tem um ciclo circadiano a ser respeitado, tá? Então, tanto o cortisol baixo pela manhã, quanto um cortisol muito alto pela manhã, extrafisiológico, eles geram danos, eles geram sintomas. Então, o cortisol não é quanto mais melhor, tá? Então, o cortisol ele tem que estar alto ali na parte da manhã, durante o dia ele vai diminuindo, ele tem uma leve ondinha ali no final da tarde para a gente dar conta de aguentar o nosso dia. E, na prática, quer dizer, teoricamente, ele deveria estar bem baixinho de noite, para a gente ter uma noite de sono de qualidade, para a nossa melatonina, como a Monique falou, tá bem alta ali de noite, para a gente ter uma noite de sono reparadora, tá? Então, assim, cortisol não é quanto mais melhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que acha, eu tenho um cortisol de 30, tô arrasando. Não, não tá arrasando. Então, assim, tá muito alto esse seu cortisol pela manhã aí, tá? Então, assim, eu amo, né? Assim, eu falo muito para os meus pacientes, eu não trabalho com prescrição de remédios tarja preta
eu faço 11 anos de formada, agora em julho, e nunca foi minha prática. E mesmo sem trabalhar com as tarjas pretas, eu sempre não, tá? Vamos colocar 95% dos meus pacientes, eu consegui alcançar ali os meus objetivos e os objetivos dos meus pacientes usando apenas essa parte aí mais natural, tá? Então, assim, já posso falar já do que eu gosto de usar? Claro, Pode? pode falar. Então tá bom. É, vou falar assim, porque sempre quando a gente fala de sono, a gente tem muito uma questão de uma ansiedade também, né? Então, assim, acaba que os ativos, eles acabam auxiliando muito aí nessas duas vertentes, né? Tanto do sono quanto da ansiedade também. A gente tem muitas questões das pessoas que não conseguem dormir por uma questão de ansiedade, né? Então, quando a gente consegue controlar ali a ansiedade, a gente acaba também ajustando esse sono, tá? Então, eu realmente tenho essa pegada e esse olhar mais natural mesmo, tá? Então, assim, a gente tem ali, eu gosto muito da passiflora, por mais que tenham pessoas assim, gente, antes de eu falar, olha, Monique, eu vou falando muito, Monique, se você quiser me cortar, você me corta, porque eu falo mesmo, tá? Pode falar. Então, assim, muito importante, porque às vezes tem gente que fala, já tomei passiflora. Não adianta nada. Porque assim, gente, às vezes, realmente, só a passiflora sozinha, ela não vai fazer um milagre. Você não vai tomar uma passiflora da vida e vai capotar na cama e vai dormir. Você entendeu? A gente, é por isso que eu amo a medicina que eu trabalho e que eu faço, porque a medicina integrativa funcional permite a gente ter um olhar totalmente amplo do nosso paciente. Então, realmente, é preciso a gente alinhar, né? Alinhar ali muitas coisas, alinhar aquele ser único ali que está na nossa frente com o que ele precisa. Porque, às vezes, é muita coisa que está em desordem que a gente tem que ajustar. E aí, às vezes, só a passiflora, como muitos dizem, para aquele paciente que a gente ajustou todo, a passiflora vai funcionar. Então, eu gosto muito da passiflora, tem a teanina. Gente, pode parecer que não, mas magnésio para ajudar a dormir é maravilhoso. E É olha que verdade. magnésio existe mais de... São quantos tipos de magnésio, Monique? 11? Olha, Sei lá quantos isso, são. são Não? cerca de 11. E é Isso, né? bom. Então, assim, a gente tem ali magnésios que vão estar auxiliando mais para ser tomado de manhã, outros que vão auxiliar melhor para a noite. Então, assim, eu gosto muito. E aí, eu tenho o meu xodó, que é o Zembrim, vou Ah, falar, porque não tem como eu não falar não, dele. para ter Ele é meu xodó e xodó das minhas ótimo. pacientes. As minhas pacientes falam que depois que começaram a tomar Zembrim, você pode me tirar tudo, Alessandra, mas esse negócio aqui você nunca vai me tirar. É verdade. Então, o Zembrim é meu xodó. Meu xodó que eu digo, né, ali com as minhas pacientes, em prescrições e tudo mais. Mas o que? Fala. E tem Só muita gente que fala. Hoje, que horas que a gente. O Guilherme, hoje de manhã, fez uma live falando sobre fitomelatonina, que é maravilhoso, né? Eu, hoje em dia, é muito difícil eu prescrever melatonina mesmo para os meus pacientes, até mesmo por causa do efeito rebote da melatonina, ali das chances, né, de dar uma noite de sono. Já tem gente que quer o Zembrim, tá, Monique? Estão colocando aqui no comentário. falar É, a melatonina, tem gente que quanto mais melhor, e a gente hoje em dia, na prática, a gente sabe que melatonina, quanto menor a dosagem, melhor. Melatonina em dose alta, gente, dá uma noite de sono agitada, com pesadelo, parece que você está acordando com ressaca no dia os seguinte. espíritos, né? Então, assim, e a fitomelatonina, assim, eu amo por causa da ação dela mesmo. Então, assim, fitomelatonina também eu acho um espetáculo. Agora mais o quê? Eu acho que eu falei vários. Os Ah, principais. Ancilés, ProSleep, esses também são muito bons. Só comentando aí, por exemplo, sobre a passiflora, né? Ele é um fitoterápico que vai ajudar muito na parte do sono, mas ele tem um poder ansiolítico que pode ser utilizado durante o dia em dosagens menores. Uma experiência própria até
é que a minha irmã, ela tem um probleminha de sudorese, né, nas mãos, e aí ela utilizou, e porque a dela tá mais ligada à parte de ansiedade, ela teve uma melhora, né, então é um produto natural que assim, numa farmácia de confiança, com uma padronização adequada, ele vai ter um efeito legal, né? E ele faz uma modulação aí da serotonina, que é um neurotransmissor ligado à felicidade, à calma, né? A gente gosta de falar aqui que, por exemplo, quando uma pessoa está muito estressada, muito nervosa, ela está com uma baixa de serotonina. E mulheres também, quando estão naquele período aí de TPM, baixa de serotonina, né? E aí o Zembrim, ele também vai ajudar a aumentar essa serotonina. Às vezes a deficiência de serotonina pode dar uma compulsãozinha aí por um chocolate, por exemplo, né, Ale? Verdade. Ó, tá todo mundo querendo Zembrim, Monique. E a ela passa por uma série de reações que ela vai se transformar na melatonina, que é um neurotransmissor importantíssimo para o nosso sono, né? Para a manutenção do ciclo vigília, né? O ciclo É de a sono. E a fitomelatonina, a gente. Ai, eu esqueci o nome. Herba, como é que é? E Herba. melatonina. Inclusive, a gente vai falar depois de um lançamento aí da Farm desse mês, voltado para o sono, que tem a fitomelatonina. Ai, eu tava dando uma olhada, eu achei aquilo maravilhoso, gente. Excelente demais aquilo. Mas depois a Monique vai falar. Agora eu não vou falar dele, não. A Monique depois conta. Bom, a gente falou um Vai, pouco vai. dos nutracêuticos, né? Você comentou também sobre a L-teanina, Foi. que é excelente, ativo aí para que ajuda no foco também, na concentração, dependendo da Muito. combinação de ativos que, que ela possa integrar, né? É muito utilizado aí para aumento de concentração. Tem um efeito parecido com a cafeína, mas ela, ao contrário da cafeína, ela não desperta, né? Mas é Então, aquela ela excitação, né? isso não causa essa excitação, ela pode ser utilizada para dormir, né, durante a noite. Uhum. E aí a gente vai falar um pouco também sobre alguns impactos que um sono ruim pode ocasionar, né? Às vezes, eu acredito que você lide bastante com pacientes aí com síndrome metabólica, né, com pré ou diabetes, né, que tem às vezes comprometimento cardiovascular e um sono ruim ao longo do tempo pode predispor essas condições, né? Sim. Então, Ale, vamos conversar um pouquinho como que esse sono ruim pode prejudicar, por exemplo, no aumento de doenças cardiovasculares, por exemplo. O que você acha sobre isso? Então, isso que a Monique está falando, tem gente até que acha que isso é bobeira. Às vezes a gente fala, né, para o paciente obeso que está querendo emagrecer, a gente fala da importância do sono, principalmente ali pela questão do controle hormonal mesmo. Então, assim, isso, gente, estudos científicos, tá? Artigos científicos mostram isso pra gente, que uma noite de sono de qualidade, ela diminui o IMC, que é o índice de massa corporal das pessoas, tá? Então, isso é comprovado cientificamente. Isso não é a gente falando aqui porque a gente quer falar, não. Isso está comprovado. E lembra que eu falei, né? O sono, ele tem essa questão na parte hormonal. Então, se a gente vai ver uma questão de uma obesidade, de uma diabetes, a gente tem muitas pessoas que têm ali uma insulina aumentada, tá? Então, e quando a gente tem uma má noite de sono, então a gente está piorando essa questão desse hormônio que é a insulina, corroborando ainda mais para um ganho de massa muscular, para uma piora de uma resistência insulínica, para uma piora de um quadro de diabetes. Então, ter um sono de qualidade, gente, sono de qualidade não significa, tá bom, eu durmo 7 horas por noite. Às vezes você pode estar dormindo 8 horas por noite e o seu sono não está sendo de qualidade,
tá? Então, muito mais importante do que uma quantidade de horas é a qualidade desse sono, tá? É muito importante. A gente está sempre ali perguntando para o nosso paciente, né? Como que é a qualidade desse sono? Você sente que você descansa? Ou você acorda ali com aquela sensação que passou um trem em cima de você e que você não quer levantar da cama de jeito nenhum? Você tá acabado, mesmo tendo dormido 8 horas de sono naquela noite, Às tá? vezes, no final de semana, a gente acaba dormindo um pouco mais e nem por isso fica mais E tem descansado. gente que piora. Tem gente que tem um grau de fadiga, né? Pessoas que têm uma noite de sono tão ruim que quanto mais dormem, pior ficam. Porque você tá ali, o seu corpo tá ali lutando com aquele intervalo de sono ruim por mais tempo ainda. Então, não é somente dormir mais horas que vai resolver o seu problema, tá? E é o que a Monique falou. Uma noite de sono mal dormida, ela vai te levar a questões de diabetes, obesidade, aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumenta a questão de ansiedade, depressão, tá? Então, assim, para vocês verem o quão importante é uma noite de sono de qualidade, porque o impacto hormonal, o impacto na liberação ou inibição de certos neurotransmissores, isso acontece quando a gente consegue ter uma noite de sono de qualidade. Então, assim, é muito importante porque atua em todos esses momentos. É verdade. Isso pode predispor, às vezes, a um aumento de uma resistência à insulina, né? Às vezes o pessoal tem uma dificuldade de perder aquela barriguinha, que provavelmente está ligada a essa resistência à insulina. Sim. Bom, tendo em vista a importância do sono, e como ele é fundamental no nosso dia a dia, para a gente ter um dia com alta performance, com qualidade, com energia. Quais são as dicas aí que você tem para dar aí para uma pessoa dormir melhor? O que você tem passado aí para os seus pacientes, mas que você pode compartilhar que todo mundo pode fazer? Então, gente, eu acho que vocês já devem ter visto, né, muitas pessoas falando sobre a higiene do sono, né? E assim, e é uma coisa que na prática, esses dias a gente estava até. O próprio Guilherme, eu falo Guilherme, gente, porque a Monique sabe quem é. Então eu falo de um exemplo dele. Exatamente. Mas a Monique sabe quem é, e eu creio que muitas pessoas que seguem a Farms também devem saber quem é o Guile. Mas, enfim, a gente fala muito sobre essa questão da higiene do sono, né? Dessa importância de estar diminuindo os estímulos luminosos a partir ali de 6, 7 horas da noite, o fato de você se alimentar mais cedo, né? Fazer ali a sua última refeição um pouco mais cedo, não ir jantar 10, 11 horas da noite. Porque isso faz, quando você come, você faz pico de hormônio, né? Seu pâncreas vai estar liberando insulina e aí vai atrapalhar da sua melatonina aumentar para você ter uma noite de sono de qualidade. Então, assim, diminuir os estímulos luminosos, não comer muito tarde, tentar jantar mais cedo, não levar tela para cama, tá? Então, assim, isso tem um estímulo luminoso muito grande. Então, você está excitando as suas células nervosas. Então, para você pegar no sono, pode ser que demore um pouco mais. E aí eu trago essa questão que o Guilherme estava conversando esses dias com a gente, de uma paciente extremamente fadigada, com ansiedade, depressão, enfim. E que essa paciente, ela só conseguia dormir se ela ficasse assistindo série na televisão. Então, assim, tem gente que a gente fala sobre essa importância da higiene do sono, gente, que é o que a grande maioria das pessoas vai responder. Mas lembra que a maioria não significa todo mundo. A maioria não significa 100%. E essa paciente, ela tinha uma questão ali de uma depressão e tudo mais. Então, ela descobriu na série uma maneira dela sorrir, dela ficar feliz, dela ficar alegre. E aí ela conseguia dormir. Ela conseguia dormir porque ela tinha momentos que ela esquecia daquele momento depressivo dela e ela conseguia dormir.
tá? Mas então, assim, mas isso é muito a minoria. E eu falo isso porque muitas pessoas têm dado esses exemplos nas redes sociais, tá? Então, eu acho importante a gente trazer isso aqui, que a maioria não significa todo mundo, e eu acho que é aquilo. Eu defendo muito a questão da individualidade. Então, em tudo, a gente precisa individualizar aquele paciente, não somente na prescrição, mas também entender como que aquela pessoa dali, ela funciona, o que que funciona para ela ter o resultado que ela quer, tá? Mas a higiene do sono, gente, é mais ou menos isso mesmo. Diminuir os estímulos luminosos ali por volta de 6, 7 horas, comer cedo para você não estar estimulando ali liberações hormonais que você não queria que fossem liberadas na parte da noite, tá? Super compreendo que tem gente que adora malhar de noite, tem gente que só tem horário para malhar de noite. Academia E deve assim, ser lotada agora. a academia de noite é Segunda, lotada. E eu olho assim, gente, como que esse povo consegue dormir depois de malhar desse jeito? Mas enfim, tem gente que super funciona. A pessoa vai ali para academia de noite, coloca todo o estresse, a raiva, o ódio dela na academia e ela consegue ir para casa dormir. Mas tem gente que eu já tive que mudar o horário da academia. E aí, quando a pessoa conseguiu colocar a academia para de manhã, ela conseguiu dormir de noite, né? É a mesma questão. Uma pessoa que ela é metabolizadora mais rápida de cafeína, ela pode tomar o café de noite e ela vai conseguir dormir. Mas tem gente que metaboliza a cafeína mais devagar e que toma um cafezinho de noite e que vai dormir 2, 3 horas da manhã, né? Então, assim, mais de praxe são essas questões dos estímulos, da alimentação, de evitar fazer academia de noite, porque isso pode estar sendo, tá, gente? Pode estar sendo um motivo que está atrapalhando aí sua noite de sono, tá? Não levar a tela para cama. Mas o quê? Acho que é isso. Mas o que que você tem de seria dica um preparo para do o sono, sono? sinalizar para o seu organismo que está Ai, na por hora de dormir. exemplo, os óleos essenciais ajudam muito nessa questão da higiene do sono, né? O óleozinho ali de lavanda. A gente tem até ativos, né, Monique? A Sim, gente tem ativos feitos a partir da lavanda que conseguem auxiliar nessa questão do sono, né? a gente tem o Ancilés, por exemplo, que é uma padronização, né, que conta com óleo essencial de lavanda que pode ser utilizado de forma oral, né? Então ele vai estimular aí o sistema serotoninérgico e vai ajudar a acalmar também e preparar o corpo para o sono. E aí pensando aí nessa parte de higiene do sono, em hábitos que você pode incorporar aí na sua rotina para sinalizar para o seu corpo que está na hora de dormir. Pensando nisso, né, a gente lançou agora recentemente o Magnésio Inositol Sleep, que ele é um blend de ativos naturais que é feito exatamente para esse momento que você está preparando o seu organismo para o sono. Então, ele tem aí alguns ativos que a Ale falou e que gosta de utilizar na prática clínica dela, que é o magnésio, né? A gente vai ter o magnésio aí, que ele é muito utilizado também para ansiedade, para ajudar a relaxar o corpo, diminuir cãibras, né? Ele ajuda realmente no relaxamento muscular. Então, ajuda na parte intestinal também, são vários tipos de magnésio, mas nesse produto especificamente a gente tem o magnésio bisglicinato, né? E Extremamente importante para a saúde do coração. A gente está aqui falando também das doenças cardiovasculares, né? Extremamente importante. extremamente importante também para a saúde do coração, né? Para ajudar principalmente naquelas pessoas que têm uma certa arritmia, né, Ale? Você tem costume de utilizar ele para esses casos? Muito, muito questão de taquicardia, arritmia, né? Nossa, super, gente, magnésio, assim, para que saúde do coração é. Eu falo, gente, um hipertenso, né? Uma pessoa que tem problema de pressão alta, se ela não faz uso de magnésio, pelo amor de Deus. Então, assim, né? Sim, e Abram os ouvidos. o nutracêutico é um ativo que a gente não consegue encontrar na alimentação, porque depende de um solo rico em magnésio que o Brasil ele não tem, né? Então, Nosso solo suplemento
é muito pobre, né? O nosso solo é muito pobre de tudo. Por isso que tem gente que fala muito, vocês na farmácia, vocês devem ouvir muito isso também. Ai, vou ter que suplementar pro resto da vida, tudo é suplementação, não consigo através da alimentação. Não, não consegue. Isso que é a médica que tá falando. Não, ó, eu sei que tem nutricionista que tá aqui no chat, Tamir está por aqui, Dani também está por aqui, que são nutricionistas que também trabalham com a Farms, né? Indicam muito a Farms também, porque a gente gosta, porque a gente confia. Então, assim, a gente sabe que somente pela alimentação, infelizmente, a gente não vai conseguir tudo que a gente precisa. O nosso solo é muito pobre, não é só de magnésio, não. É de tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem um solo muito pobre. Então, realmente, gente, quer ter saúde, quer ter qualidade de vida, tem que suplementar. Fazer o quê? Sim, é verdade. E é impressionante, todo mundo que vem trabalhar aqui com a gente, né, acaba tomando uma coisa ou outra. A gente leva muitos ativos, essas atualizações, então a gente quer testar também. Exatamente. Pensando nesse magnésio inositol Sleep, que é um blend de ativos naturais, ele tem o magnésio, né, que é um magnésio quelado, bisglicinato, que é um magnésio que tem uma alta biodisponibilidade, né? Tem o inositol também, sabe o inositol, Ale? Então Gosta? é maravilhoso, gente. A inositol, para mim, nossa, ele tem múltiplas, sabe, funcionalidades. A gente pode, poxa, inositol para quem tem, olha eu já falando demais, né? A Alsaf tá aqui. Sabe? Inositol para quem tem questões ali com síndrome do ovário policístico, a resistência insulínica ali. Então, assim, gente, inositol para as minhas pacientes com SOP, inositol é meu xodó pro resto da vida. Então, assim, inositol é vida para quem tem SOP, síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, o inositol realmente ele é espetacular. Vai, pode falar mais dele aí sobre a questão do GABA, vai. Fala aí que nessa parte farmacêutica você é muito fera. Pode falar. O inositol, né, também conhecido aí por mioinositol, ele é muito utilizado aí para tratamento da síndrome do ovário policístico. Ele vai melhorar muito essa parte de resistência à insulina e ele é um análogo da vitamina B3, para quem não sabe. Ele é utilizado aí na dosagem de 1,5 gramas, 2 gramas, até dosagens mais altas, dependendo da abordagem clínica, né? Isso tudo é muito individualizado, como a lei falou, tudo tem que ser analisado como um todo para suplementar, né? Mas ele também é utilizado para diminuir a atividade excessiva do sistema nervoso central. Então, ele vai ajudar a acalmar a mente aí na parte da noite. Então, ele associado com magnésio é excelente, né, Ale? Super. Vai... Ele realmente, nessa ação excitatória, desculpa, ele atua muito nessa questão excitatória, né? Do sistema nervoso central. Então, assim, muito, muito bom mesmo. Sim, e aí a gente tem também nesse blend a passiflora, que a Eu já Ale estava falando. falei. Ela tem a passiflora também, que vem aí do maracujá. É muito conhecido, né? Ah, toma um chazinho de maracujá que você vai acalmar. Ele, no caso do nutracêutico, ele é um extrato vegetal padronizado. Então, ele é um ativo concentrado e por isso que tem um efeito, assim, imediato, né? Então, assim, tudo tem que ser avaliado com cuidado, cada paciente. Se tem indicação, né, Ale? Aí, vocês fazem a consulta com a doutora Alessandra para avaliar direitinho. E a fitomelatonina está Que presente é o também. com Herbatonin. Né? Exatamente. O Herbatonin, ele é um produto natural que tem uma padronização em fitomelatonina. A fitomelatonina, ela age igualzinho à melatonina, que é uma substância que o nosso próprio corpo produz, que é importante, né, para a gente ter a função do sono. E também é um hormônio, né, que ele é muito antioxidante, né, como a gente falou no início, quando você está dormindo, o seu cérebro, né, seu organismo está se regenerando. Então, a melatonina, ela é bem antioxidante, ela é suplementada também, né, na forma de nutracêuticos. Você tem o costume de prescrever, Ale, ou
ou mais a fitomelatonina? Eu gosto. Quais casos teria a necessidade aí de às vezes entrar com uma melatonina? Então, eu vejo muito assim, a melatonina, tá? Eu sempre deixo ela mais para a última opção e não como a primeira, porque eu sei que tem ali os outros ativos que também têm um poder muito grande, tá? A gente sabe assim, por exemplo, a melatonina hoje em dia, eu com esse foco ali, né, do pós-COV e tudo mais, a melatonina ela tem uma ação anti-inflamatória muito importante, tá? Então, assim, eu tenho pacientes com um grau de inflamação muito grande que é válido a gente estar usando a melatonina com esse olhar anti-inflamatório, tá? Hoje em dia, e muitos estudos mostram o uso de melatonina, até mesmo tópica, para questões de alopécia, para questões de queda de cabelo. Então, a gente tem isso também, para a gente ver o quão anti-inflamatória essa melatonina é. Ela desinflama ali a questão dos folículos pilosos, enfim, que é o fiozinho, onde o fiozinho de cabelo nasce, tá, gente? Então, assim, eu deixo a melatonina, de verdade, a melatonina mesmo, melatonina, eu deixo para prescrever ela nesses casos mais de desinflamar, tá? Agora, assim, a fitomelatonina, Gente, eu não consigo falar o nome, eu escrevi o nome do bicho aqui para não escrever. Herbatonin, não sei por que a pessoa não consegue falar esse nome, fala nome tão mais difícil, mas não fala esse. Gente do céu! Então, o herbatonin, eu acho assim, tem ele e tem uma outra fitomelatonina também, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Não sei o que ela quer. Eu acho Não lembro o nome dela. que é É, alguma coisa. não lembro o nome dela. Não, não decorei nem esse, imagina o outro, né? Então, assim, não é a Não, menor possibilidade. Então, assim, eu acho sensacional porque, assim, são com doses baixas que a gente consegue um resultado e um resultado de forma natural, né? Porque a fitomelatonina, ela é mais natural do que a melatonina, né? Então, assim, eu acho muito incrível esses resultados aqui com a fitomelatonina. A fitomelatonina eu não tenho nenhum, não é preconceito, né? A palavra que eu quero usar é preconceito, porque eu também não tenho preconceito contra a melatonina, não. Mas eu prefiro, em caso assim, né, de uma qualidade de sono, sabe? Quando eu tô pensando ali em qualidade de sono, a fitomelatonina ela tem muito mais o meu coração do que a melatonina. Quando é uma questão de desinflamar mesmo, aí beleza, vamos usar ali a melatonina em outros momentos do dia, não necessariamente de noite para fazer aquela pessoa dormir. Não, o meu objetivo ali com aquela melatonina vai estar sendo outro. Você tá não é entendendo? Então, assim, a fitomelatonina para a questão de qualidade do sono, eu gosto bastante. assim. E pensando mais nessa parte aí farmacêutica, a fitomelatonina, que é o Herbatonin, ela tem uma concentração menor de melatonina, né? Que são baixas doses aí, que tem uma eficácia, e além disso é muito rica em flavonoides, polifenóis, que são muito antioxidantes, né? Então, além dessa ação aí de de induzir aí o sono, né, melhorar a qualidade do sono, tem esse efeito antioxidante por conta dos polifenóis. Os polifenóis são substâncias químicas aí que vão capturar o excesso dos radicais livres, por exemplo, e vai impedir que esses radicais livres reajam com as células do seu organismo, como, por exemplo, vasos sanguíneos, né, células da pele, por exemplo. Então, tem esse importante papel aí. E aí a gente tem também o ProSleep nessa composição, né? O ProSleep, ele é um ativo aí que vai induzir a produção de serotonina, né, e melatonina, e também de dopamina, que é um neurotransmissor que também é importante para o sono, principalmente para aquela fase REM, né, do sono. E a dopamina, ela é muito utilizada, a dopamina não, ativos que estimulam a dopamina, né, é muito utilizada para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de manter o foco, às vezes motivação. Você tem costume de ver algumas queixas aí de deficiência de dopamina, Alês? Você gosta de utilizar algum nutracêutico específico para isso? Assim, eu gosto, é aquilo, né? Como eu vejo a questão do paciente como um todo,
sabe? Então, assim, eu acabo utilizando muitas coisas para estar estimulando hum, os neurotransmissores mais corretos, sabe? Então, assim, essa questão do ProSleep, eu acho ele sensacional, tá? Principalmente para aqueles pacientes que têm uma carga de trabalho, uma carga de estudo muito grande. Então, eu percebo que nesses pacientes, o ProSleep, ele tem uma atuação muito interessante, tá? Eu percebo mesmo ali os pacientes falando, ao fazer uso do ProSleep, principalmente esse pessoal que é mais agitadão, assim, quando faz o uso do ProSleep, eles conseguem ter como se fosse um descanso mais verdadeiro, sabe? Eles falam que, nossa, eu comecei a tomar esse negocinho aqui e parece que eu consegui mesmo desligar. Eu consegui relaxar de verdade, né? Porque a gente também tem que ver muito essa questão de qual a dificuldade do sono daquela pessoa. Você tem dificuldade para pegar no sono, você acorda muito de madrugada. Tem muito essas questões também, né? Para a gente estar ali escolhendo os melhores ativos para cada deficiência daquele paciente, né? Se é uma deficiência, se é uma dificuldade de pegar no sono, se é uma dificuldade de despertar de madrugada e ter dificuldade para pegar no sono de novo. Então, assim, nossa, eu quando eu vi esse produto pronto de vocês, eu falei, tá bom, esse aqui vai atuar em todas as áreas, excelente, tá ótimo, tá maravilhoso. A pessoa que tem problema para pegar no sono vai se beneficiar, a pessoa que acorda de madrugada vai se beneficiar também. Então, assim, eu já estou apaixonada por esse produto, sem nem ter tomado. Mas já estou gostando dele. Experimentando, Muito mas logo. completinho ele. Tá ouvindo, né, Sávio? Não experimentei ainda, tá, Sávio? Não sei se Sávio tá na aula, porque daqui a pouco eu tenho aula com o senhor Sávio, né, dona Monique? Menina! Às 20 horas. Às 20 horas eu tenho aula com o Sávio. Gente, Então, entendeu? sabe, doutora, Vou falar para ele, porque tava Monique vem no lá. Rio de Janeiro, entendeu? E não trouxe. Sávio, cara de pau, já quero. Tu vai ver, Sávio. Monique vem no Rio. Monique não veio aqui me dar um beijo pessoalmente, tá? Aí, Tamires também tá querendo, tá, Monique? A Tamires já não tá no Rio, aí é mais difícil. Bom, já tá em janeiro também, né? A doutora Alessandra acaba indicando aí para os pacientes, né, que é uma farmácia que ela confia, né, que tem todos esses ativos, que tem uma gama de ativos muito grande, né, que dá uma liberdade maior, às vezes, para montar e desenvolver as formulações para cada paciente dela, que cada Realmente, paciente vocês são bem vou no completinhos. map, sim, vou no map, sim. Tá vendo, Tamires? A gente dá um abraço na Monique pessoalmente lá no MAP. Tá vendo? Isso, E gente. aí ela leva esse produtinho. A gente vai passar o dia inteiro estudando, a gente não vai conseguir dormir. Aí ela leva isso aí pra gente dormir, entendeu? Não vai conseguir dormir, que a cabeça vai estar fritando. Ó, mas daqui a pouco o tempo da live acaba. Fala que tá faltando um ativo ainda Olá. desse produto pronto aí. Vai, fala. A Bom, gente fica embolando aqui, vai pro assunto, vai pedir coisa e a gente não fala do produto. Vai, fala. vamos lá. Bom, o ProSleep, ele é um composto que ele tem uma padronização aí em berries, né? Você deve lembrar do Oxyberry, né? Que é um excelente antioxidante aí a nível neuronal. Então, os Nossa, um inflamatório potentíssimo que a gente usa no pós-COVID com resultados excelentes. berries, qual que é a sua experiência aí com esse ativo, por exemplo? Com o Com Oxyberry? mais berry? Ah, tá. Com Oxyberry mais berry. Assim, fenomenal. Os resultados, né, principalmente ali de melhora inflamatória a nível laboratorial, é surreal. Pacientes com ferritina altíssima, que é um marcador inflamatório, ferritina, pacientes com ferritina altíssima, e ali a gente utiliza, né, um composto ali bem anti-inflamatório, curete, resveratrol mais berry, então assim, sensacional. As minhas mais berry em relação também ali à saúde cardiovascular, junto ali, vou falando um monte de nome de ativo, né? Junto com o Vasguard, para questão de colesterol, então assim, sensacional.
Perguntaram aí na live qual produto que é esse, né? Que a gente tanto está falando. Gente, esse aí é o Magnésio Inositol Sleep. Tem até postagem aí no Instagram sobre ele. Tem no site também disponível. E ele é um produto que ele vem num frasco, né? Para tomar com um scoopzinho. Então, o mais indicado aí na posologia é tomar um scoop 30 minutinhos, no máximo 1 hora antes de você ir deitar, né? Quando você quiser dormir, aí você toma um pouquinho antes. Quando Lembra que você... tem que dormir cedo, tá, gente? A gente tá falando do sono. Então, não vai me querer tomar um negócio 11h30 da noite para ir dormir meia-noite, né? Vamos lembrar aí que ir dormir cedo faz bem. Vamos respeitar o ciclo circadiano que eu falei lá no início da live para vocês, por gentileza. Sim, é verdade. Bom, gente. E ele tem um sabor maracujá aí também para ir nessa vibe aí da passiflora, né? E é para ser um momento relaxante aí de conforto, né? Para te preparar para o sono. E ele já tem o magnésio, já tem inositol, já tem passiflora, fitomelatonina, que é o herbatonin, o ProSleep e tem a glutamina também. Fala um pouco pra gente, você costuma utilizar com os pacientes a glutamina, Lê? Sim, costumo sim. É claro que a glutamina ela tem algumas ressalvas, né, a ser feita, assim, as pessoas, a glutamina entrou muito na moda, né, de, ai, vou tomar glutamina porque a glutamina faz bem, todo mundo tá querendo um magnésio, gente, onde compra? Na Farms, tá? Na Farms, farmácia, onde essa maravilhosa aqui em cima de mim trabalha, tá? Então, na Farms. Depois vocês mandam um zap lá pra Farms, tá? Fala que viu aqui na nossa live e que quer porque achou o produto maravilhoso. Fala que foi a Monique que falou, tá? Então, assim, a glutamina, ela tem ali suas ressalvas, tem algumas contraindicações. Contraindicações essas que não são muito ali, né? Não tem muito um consenso, né? Uma contra ali. As pessoas falam muito dos pacientes com câncer, câncer em atividade, que não é interessante estar usando a glutamina. As pessoas acham que a glutamina vai resolver o problema intestinal, né? Da vida daquela pessoa, mas a gente também tem que ter ali os cuidados. Exatamente. A gente tem que ter os cuidados com a glutamina, mas é aquilo, a glutamina aqui ela está sendo colocada, eu até vi, né, numa proporção ali de 4 gramas, ela está sendo colocada nesse cenário, né? Nesse cenário do sono. Então, assim, se você não tem um câncer em atividade, não vejo nenhum problema você estar fazendo o uso dela, tá? É claro que quando eu prescrevo glutamina sozinha, pura, eu uso muito mais a glutamina de manhã do que de noite, mas aqui a gente está tendo um outro foco de ação dessa glutamina, tá? Então, assim, a minha única ressalva para a glutamina são os pacientes com câncer em atividade, tá? Agora, de resto, então, assim, a Tamires falou, né? Sem dieta, a glutamina não faz milagre. Isso Verdade. é verdade, mas o povo acha que a glutamina vai fazer um milagre. As pessoas acham que o fitoterápico, né? Os nutracêuticos, as vitaminas, os minerais, os hormônios, as pessoas acham que aquilo que a gente prescreve vai fazer milagre. Só que não é bem assim, né? Na- O paciente também tem ali, tem o peso da responsabilidade dele também, tá? Mas eu acho a glutamina, assim, tem ali os efeitos relaxantes, né? Então, eu acho, nossa, que ficou um produtaço. Bom, e aí nesse caso, gente, a glutamina ela vai fechar a fórmula, né? Quando a gente fala de um nutracêutico, de um medicamento que seja, a gente precisa de ter um veículo, né? E precisa de fechar essa fórmula para uma quantidade suficiente para a pessoa tomar aquele fitoterápico, aquele medicamento. E aí, nesse caso, a glutamina ela vai ser a quantidade restante para fazer o scoopzinho aí de 4 gramas, né? Então, é uma opção que a gente colocou como uma forma mais limpa. E aí, inclusive, o produto ele é adoçado com estévia também, que é um adoçante natural, né? Que vem dos esteviosídeos. E aí, ele é um produto que aí tem a proposta de não agredir o intestino para uma pessoa que faz acompanhamento nutricional, que toma os nutracêuticos adequados, que cuida da saúde como um todo, né? E aí, como a Ale falou, é uma opção, uma boa opção para composição de um produto nesse caso, né, Ale?
Sim, Bom, exatamente. para a gente encerrar a live de hoje, porque daqui a pouquinho a doutora Alessandra tem uma aulinha. Vamos falar aí de quais recomendações que a gente pode dar aí para o pessoal, né? Quais recomendações que você pode passar para quem está assistindo aí a gente, para ajudar numa rotina de sono mais regular, né? Que além da higiene do sono, né? Às vezes a alimentação, pessoa manter os horários aí, um horário às vezes certinho para acordar, para dormir, é muito importante, né, Ale? Você ter uma rotina, né? O que você tem conversado com seus pacientes sobre essa importância da rotina, dos horários? Como que você fala para eles te atenderem? Então, essa questão, né, dos horários, isso é muito importante, porque assim, aquela questão do ciclo circadiano, tá? Que eu falei lá no início, o ciclo circadiano ele tem horários que a gente deve respeitar. Então é o horário ali da gente estar acordando cedo, porque assim, se você vai dormir cedo, você acorda cedo com disposição, tá? Então a gente começa indo ali dormir cedo. Então você dormindo cedo, você consegue acordar mais cedo. Se você acorda mais cedo, você acorda ali por volta do pico do seu cortisol, que é aquele hormônio que eu falei que faz você acordar, ter energia e disposição. Então, assim, você acordando cedo, você tem um dia ali, o melhor horário para se fazer atividade física é na parte da manhã ou ali na parte da tarde, que se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, se eu não me engano, por volta de 2 ou 3 horas da tarde, mais ou menos é isso. Eu acho que é. Então a gente tem essa questão, né, da atividade física, do horário para você se alimentar, a rotina, gente. Quando a gente consegue ter uma rotina, não é que a gente não pode sair da rotina, não é que não pode comer num horário diferente um dia ou outro, não. Mas quando você tem rotina, você cria hábitos de vida mais saudáveis para o seu corpo. O seu corpo ele precisa disso, o seu corpo ele quer isso. O seu corpo, quando ele tem uma rotina, acordei, tá bom, eu fiz o meu jejum, ou eu me alimentei, eu fui fazer atividade física, e aí você vem ali com o horário do almoço, o seu corpo, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo a viver naquela rotina. Então, assim, isso faz diferença no final do seu dia, no seu objetivo final ali de qualidade de vida, de saúde, tá? Então, ter uma rotina, às vezes, pode parecer chato, mas quando a gente tem uma rotina, quando a gente tem uma programação, uma organização, o nosso corpo, ele se adapta. O nosso corpo tem um poder de adaptação, as nossas células né, neurológicas, elas têm um poder de adaptação muito grande. E isso é uma coisa muito importante, tá? A gente pode e deve ensinar as nossas células neurológicas com essa questão das adaptações, principalmente para as questões positivas da vida, tá? Então, isso é muito importante, essa questão da rotina, de respeitar a rotina. O nosso corpo, ele se adapta. Nosso corpo, ele se adapta muito fácil. Então, se a gente entra numa rotina positiva, de coisas boas para o nosso corpo, o resultado, os nossos objetivos, eles são alcançados de maneira muito mais fácil e muito mais rápida. É verdade. Porque às vezes tem uma dúvida aqui, vamos lá. Tá? Podemos responder Claro. rapidinho aqui para a gente dar uma resumida e fechar a live. Eu tô com medo de cair essa live por cada hora. Mas É, acho que se passar de uma hora não cai, não. aí Vai, fala. perguntaram aqui uma dica para ajudar quem demora para pegar no sono. O produto magnésio O não produto. É aquilo que eu falei, gente. O produto, ele tem ativo que te ajuda a pegar no sono e também para te auxiliar na questão dos despertares no meio da madrugada. Então, assim, realmente, o produto, ele tá muito, muito, muito legal. Tá muito bom de verdade. quando a gente otimiza aí a ação da melatonina, né? Tira um pouco a ansiedade, relaxamento muscular com magnésio, aí entra com inositol também para desacelerar a mente, ele vai induzir rapidamente o sono. Claro que com a higiene do sono, evitar ficar se expondo a telas, né? Sim.
no geral, eu acredito que a gente falou bastante aí de algumas dicas, né? Dos nutracêuticos. Então, só para fechar aí, dar uma resumida, né, Ale? A gente falou sobre os sinais aí de alerta, que uma pessoa pode estar enfrentando problemas no sono, né? Os malefícios que pode gerar, às vezes, predispor uma obesidade, uma diabetes, né? A gente falou também sobre a importância do sono aí para aumento da imunidade, né? Às vezes regular o apetite durante o dia. É muito importante a gente dormir bem durante a noite. Quando a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica com fome. Exatamente, devido exatamente a essa questão, né? Principalmente ali dos hormônios, insulina, a leptina também, quando você tem uma noite de sono mal dormida, você acaba fazendo alterações no seu trato gastrointestinal, então você acaba descontando mais ali na comida de verdade. E aí é uma bola de neve, né? Aí é questão da ansiedade, e aí vai para a fome, a obesidade, a inflamação. E, gente, é tudo uma bola, tá tudo interligado, não tem como a gente separar, sabe? Não tem como separar um órgãozinho, vou tratar só esse órgãozinho aqui. Não tem como. Na prática, a gente vê que se eu separar e se eu quiser tratar somente esse órgãozinho aqui, sem pensar no restante, a melhora de verdade, a melhora do sintoma, resolver a causa do problema. Se eu não resolvo a causa do problema, eu vou estar tratando só sintoma. Esse sintoma depois ele volta. Então, quando eu trato a causa do problema, a gente consegue resolver de verdade aquele problema daquela pessoa. É verdade. E aí você dispensa, às vezes, a necessidade de usar um medicamento controlado, utilizando um Sim. terapêutico, um fitoterápico, que aí Isso é você super possível, gente. Isso é mais possível do que vocês que tomam remédio tarja preta controlado. Isso é muito mais possível do que vocês possam imaginar. tem efeitos, muito efeitos adversos, né? Eu acho que tá quase caindo a live aqui. A gente vai ter que encerrar. Tá travando um pouquinho. E voltou. Voltou? Maiores efeitos adversos e podendo ser incorporado aí para o resto da vida do paciente, né? Sim, com certeza. É isso aí. Bom, muito obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco da sua prática clínica. A doutora Alessandra trabalha muito com a parte integrativa, saúde integrativa. Então, ela trata os pacientes dela com produtos, com nutracêuticos, ativos naturais. Ela acompanha o paciente como um todo, que é o que a gente precisa, né? Que todo mundo deveria procurar. Muito obrigada pela sua experiência e por essa live. Todos nós agradecemos muito. Muito obrigada para você também que nos acompanhou nessa live, ficou aí alguns minutinhos ou acompanhou a gente nesse bate-papo aí sobre saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim. E a gente dá um beijo para todo mundo. Gente, obrigada por todos vocês que estão aqui. Monique e Farmes, mais uma vez, muito obrigada por esse convite. E queria aproveitar só esses minutinhos finais, tá? Para fazer aqui, como a gente chama, né? Eu vou fazer o meu merchan rapidinho aqui. Não é nada para marcar consulta comigo, nada disso, não é isso. Gente, a Monique falou no início da live, e eu também já falei aqui algumas vezes, sobre essa questão do tratamento da síndrome pós-COVID, tá? Então, eu, com a Tamires e com a Dani, que são duas nutricionistas que passaram aqui nos comentários, a gente tem um perfil que a gente criou, que é o Pós-Covid na Prática. E hoje eu aceitei esse convite da Monique, porque realmente a Monique e a Farmes são muito queridos e especiais para mim. Mas hoje a gente está fazendo o lançamento da nossa semana Desmistificando o Pós-Covid. Então, é uma semana que a gente vai falar, são 3 aulas gratuitas no YouTube, a gente falando sobre o diagnóstico da síndrome pós-Covid, falando sobre tratamento, o uso de muitos nutracêuticos que todos eles têm na Farmes. Então, assim, a Farmes é uma grande parceira desse nosso sonho, que foi esse perfil pós-Covid na prática. A gente tem um curso, mas não é do curso que eu quero falar aqui. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui nessa live
para depois, se puderem e quiserem ter mais informações sobre a síndrome pós-COVID, entra lá no meu perfil, tem um link na bio para vocês se inscreverem na semana Desmistificando Pós-COVID, que começou hoje, tá? Mas as aulas começam a partir de amanhã e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das informações que nós temos para vocês. Monique sabe, a Farms aí tem todos os ativos que a gente usa para o tratamento da síndrome pós-Covid. Então, assim, a gente sabe que é uma síndrome nova, que está acometendo cada vez mais pessoas sofrendo com fadiga, cansaço, questões de memória, dores pelo corpo, enfim, tá? Então, é isso. Eu não podia deixar de fazer esse convite aqui, Monique, já que eu estava hoje aqui nessa live com você. Eu não podia deixar de falar dessa semana que foi criada e pensada, pensando aí verdadeiramente em ajudar o maior número de pessoas possível que estão sofrendo com essa síndrome pós-Covid, e a gente tem visto muito isso. Infelizmente, vocês na Farms, né, pelas prescrições que vocês recebem, vocês também devem perceber como que as pessoas estão sofrendo com isso. É uma demanda muito... Temos que aproveitar. Sim, verdade. Expandir esse conhecimento da maior forma possível. Exatamente, por isso que eu falo, a gente tem que divulgar esse assunto, porque eu vejo a quantidade de pessoas e até mesmo profissionais da área da saúde que infelizmente não têm esse conhecimento, tanto da síndrome quanto do tratamento. Então, gente, as pessoas que quiserem se inscrever, tem um link lá na bio, vai ser um prazer ter vocês aí nessas 3 aulas gratuitas que a gente preparou com todo carinho. E Monique, meu amor, muito, muito obrigada por esse convite, tá? Para vir falar aqui desse produtaço de vocês. Gostei mesmo, de verdade, da composição. Tá incrível, tá? Parabéns aí para vocês por esse produto que eu tenho certeza que vai ajudar a qualidade de sono aí de muitas pessoas. Muito obrigada, meu Tá. bem. Gente, para quem... E um beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigadão. Para quem perguntou sobre Para quem perguntou sobre qual que é o ativo que pode substituir a melatonina, no caso é o Herbatonin, mas depois mandem mensagens para nossa equipe de orçamento, para o nosso telefone, que o nosso call center vai responder vocês, nossa equipe técnica está aqui para isso também. E o produto calma aí. Deixa eu escrever o nome para a pessoa que está perguntando, que ela não entendeu. Herbatonin. Herbatonin. Pronto, gente, ó. Tira o print da tela para você ver como é que é escrito, para vocês pedirem lá na Farms essa fitomelatonina. É isso aí. Um beijão, Ale. Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Tchau. Beijo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Foi?